If you are a federal employee and are listening to this message, now is your last chance to resign from the side of the traitors and join your countrymen in taking back your country. Hoje a gente vai falar de uma pessoa que odeia tudo, odeia a própria família, odeia todo o trabalho que tem, odeia a sociedade, odeia o fato dele não conseguir ser promovido, não conseguir ser bem sucedido. E o cara em questão que a gente vai conversar é o Justin Mon, que tinha um canal no YouTube, uma página no Facebook, um Twitter, era bem ativo nas redes sociais, só que de alguma forma ele caiu numa noia que a sociedade odiava ele porque ele era homem e branco e por isso ele não conseguia ser bem sucedido, e ele passou a odiar o governo por causa disso, porque ele se sentia injustiçado, e acontece que o pai dele trabalhava pro governo como uma espécie de engenheiro, e como o pai dele fazia parte do governo que ele tanto odeia, a ideia que o Justin teve foi começar uma revolução, tipo assim, uma revolta contra o Estado. E como que ele começou essa revolta? Ele abriu uma live no Facebook, onde ele meio que tirou a cabeça do próprio pai para meio que influenciar o público dele a fazer a mesma coisa com outros funcionários do Estado. História completamente cabulosa, que só fica pior, e a gente vai ver isso junto hoje. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu queria falar rapidinho com você que tá meio perdido na vida, que passa o dia inteiro jogando LoL, mas no fundo da sua cabeça você sabe que tá perdendo tempo e precisa de dinheiro. Eu queria apresentar pra vocês o Criando Editores, um curso do Lopes, que inclusive já editou pra vários canais grandes, de 4 milhões, de 2 milhões, de 5 milhões. Nesse curso você vai aprender a editar completamente do zero, qualquer coisinha, tudo você vai aprender ali. Mesmo que você seja um animal se tratando desse assunto, você vai ali aprender rapidinho. E caso você seja alguém que manje um pouquinho mais de edição, você tem ali o grupo do Discord, onde você vai poder conversar com o Lopes e com todos os alunos para vocês trocarem inspiração, ideias, além de um pack inteiro de edição, cheio de efeito, cheio de coisa, de alguém que já trampa com edição para youtuber, que vocês sabem que hoje em dia todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer trampar com a internet, então editor é um trabalho que tem muita demanda. E caso você esteja inseguro de tipo, tá, eu vou aprender todo esse conhecimento, mas pô, será que não vai demorar pra eu ganhar dinheiro com isso? E eu te respondo que não, porque o curso do Lopes tem uma parceria com a Mafra Edições, então sei lá, se vocês se interessarem, vocês vão aprender ali, vocês já vão ter o Lopes e vocês também vão ter a Mafra Edições, e assim vocês conseguem criar uma carreira com isso. Deem uma olhada aqui no link no primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Valeu! O Justin Mon terminou a escola em 2010 e ele era meio que engraçadinho, ele era uma espécie de palhaço da turma, sabe? Ele falava uns absurdos lá e todo mundo ficava rindo bastante. Além disso, ele gostava muito de música e isso gerava umas situações meio hilárias porque ele era horrível com música, mas os absurdos dele, as músicas dele, todo mundo pensava que era uma espécie de piada, sabe? Todo mundo achava que ele ia crescer e ser um ótimo comediante. Ninguém levava o Justin muito a sério. Em 2014, ele terminou a faculdade de agronegócio na Penn State University, que inclusive em 2024 foi eleito uma das melhores faculdades estadunidenses, então aparentemente ele tinha tudo para ser bem sucedido, sabe? Até porque quem cresceu com ele, tudo falava que ele era agradável de estar perto, ele era bem educado, ele era engraçado, era alguém bem humorado para se ter em volta. Porém, vocês já sabem que a gente tá lendo aqui o arco do vilão, e depois de terminar a faculdade e sair do estágio, o Justin começou a ficar cada vez mais paranoico com tudo. Tipo, super antissocial, super estranho, as pessoas vinham fazer algumas piadas inofensivas com ele e ele ficava super defensivo, achava que qualquer pessoa era inimigo mortal dele. Tipo assim, ele desconfiava do mundo inteiro. Se você vinha pedir um cigarro pra ele numa festa de noite, ele ia achar que você ia dar uma facada nele. Ele já tava nesse nível. O Davis, que infelizmente eu não tenho foto desse tal de Davis, mas acontece que era um colega de quarto dele, que conviveu bastante ali com o Justin quando ele tava caindo na loucura. O Davis explica pra gente que o Justin começou com o hábito de inventar a história dos outros, sabe? Tipo assim, ele não ia muito com a cara de uma pessoa e começava a inventar um monte de história. E história pesada mesmo. Tipo assim, ah, esse cara aqui não quis me emprestar um dinheiro, então eu vou inventar que esse cara tentou me assediar no banheiro. Sabe? Ele inventava um monte de história que depois se provava mentira, mas tipo assim, diferente da maior parte das pessoas que ficam inventando mentira dos outros por aí, o Justin parecia acreditar na própria brisa. Tipo assim, ele realmente parecia acreditar nas mentiras que ele criava. Mas o Davis fala que eles nunca foram muito amigos, porque além do Justin ficar inventando mentira de todo mundo, ele também tinha umas ideias bem criminosas, sabe? O Davis não entrou muito em detalhe, mas meio que ninguém aguentava muito ficar perto do Justin, porque ele tinha umas ideias nacionalistas bem estranha, assim, tipo de coisa que não é muito popular ou sensato de se pensar nos dias de hoje. E aí esse colega de quarto do Justin um dia chegou no quarto dos dois e encontrou todos os espelhos quebrados, além de tipo assim, buraco nas paredes, as janelas tudo fechada com madeira. Sabe quando você prega umas madeiras na janela com medo que os aliens venham? Foi a mesma coisa que o Justin fez no quarto deles. E nem só isso, ele também fez uns buracos na parede com uma furadeira pra poder observar os vizinhos de quarto, sabe? Dos quartos que tinham dos dois lados. Obviamente o Davis, o colega de quarto dele, não aceitou isso muito bem e
e o Justin fala que não foi culpa dele porque deu um blackout. Ele fala que a visão dele ficou preta e ele meio que dormiu, só que quando ele acordou, o próprio Justin tinha feito tudo isso no quarto dos dois. E aí o colega de quarto meteu um pé, né? Tipo assim, eu não ia conseguir dormir bem no mesmo telhado de alguém que diz que deu um blackout e aí começou a pregar as janelas, fazer buraco na parede. Puta coisa de filme de terror, eu acho que o colega dele fez bem em meter o pé. E como o colega de quarto dele meteu o pé, o Justin não tinha mais amigo nenhum. A única pessoa que ainda vinha visitar ele era o próprio pai, um engenheiro do exército que agora tava trabalhando pro governo. Tipo, eu não me aprofundei nisso, mas parece que nem a própria mãe do Justin aceitava ele muito bem. É um bagulho bem cabuloso e triste. E ao mesmo tempo, nessa época, o Justin começa a ficar cada vez mais famoso no YouTube e no Facebook, tendo vídeos e posts no Facebook, inclusive, onde ele diz que o governo é uma mentira, que o presidente é uma farsa, e ele é tão delirante que ele diz que o próprio Justin é o real governante americano, e ele chega a falar pro próprio público que ele tem certeza que ele é o Messias, que uma hora vai trazer uma salvação pro povo americano, um verdadeiro Messias dessa geração. E vocês sabem que em história que tem alguém que diz que é o próprio Messias, a reencarnação da esperança, essas histórias nunca acabam bem. E aí, em 2021, o Justin decide processar o governo dos Estados Unidos. E por que ele processou o governo? Pelo seguinte, ele pegou um empréstimo pra fazer a faculdade, sabe? E aí ele tava processando o governo porque, segundo ele, o governo não disse pra ele que ele não conseguiria emprego de jeito nenhum por ser um homem branco bem-sucedido. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Justin agora tem excesso de instrução e, portanto, ninguém quer empregar ele por causa disso, porque ele é uma pessoa muito cara de se empregar, e o Justin acha que isso é culpa do governo, que o governo deveria ter avisado ele que, tipo, não, você é competente demais, não vale a pena fazer faculdade, porque se você fazer, você vai ficar inteligente e foda demais e nenhuma empresa vai ter dinheiro pra empregar você. Tipo, vocês conseguem entender? O Justin se sentiu injustiçado porque ele achava que era muito melhor que os outros e que por isso nenhuma empresa queria empregar ele. Completamente delirante, e agora o Justin tava pedindo 10 milhões pro governo americano por conta dessa multa, porque ele não conseguia pagar os próprios empréstimos e acha que isso é culpa da sociedade. Mano, tem um processo inteiro aqui do Justin contra o governo e é completamente hilário. Tipo assim, é o tipo de coisa que você vê em comédia. Não é possível acreditar que um ser humano de carne e osso, um ser humano vivo como a gente, é capaz de usar uns argumentos tão ruins. E, obviamente, o Justin também se achava rica demais pra precisar de um advogado, então ele que advogou por ele mesmo. O problema é que, ao mesmo tempo que ele tava dizendo que não conseguia emprego em lugar nenhum, ele conseguiu um emprego na cooperativa de crédito do estado de Colorado. Um emprego que era bem promissor, sabe? O tipo de organização que você consegue meio que ir se promovendo ali ao longo dos anos e tendo a vida feita, só nesse emprego. Só que não durou nem 3 meses e o Justin saiu desse emprego pra ir pra uma empresa chamada Progressive, uma companhia bem grande de seguros lá, e por conta disso, dele ficar pulando de um emprego pro outro enquanto ele tava processando o governo pra falar justamente que ele não conseguia emprego, meio que tipo assim, fez o juiz ler o processo e rir da cara dele, sabe? Foi tudo rejeitado e o Justin se ferrou. Ele ia sim ter que pagar as dívidas dele com a faculdade. E o pior, lembra a primeira empresa que ele entrou, a cooperativa de crédito? Então, perdendo o processo contra o governo americano, o Justin tá ameaçando processar em 10 milhões a cooperativa de crédito que ele trabalhava antes e começou a inventar um monte de mentiras sobre o trabalho antigo, sabe? Dizendo que a cooperativa de crédito só promovia mulheres, que ele era super maltratado lá, que eles deram aquele emprego pra ele, mas pagavam bem menos do que ele merecia, e ele foi a fundo com esse processo, só que de novo o juiz riu da cara dele, rejeitou, e eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu entendi que no fim desse julgamento o Justin foi obrigado legalmente a nunca mais tocar no nome do emprego antigo. Eu imagino que porque ele tava fazendo um monte de mentira na internet sobre a cooperativa de crédito. Mas tudo isso são águas passadas, né? Não importa mais. Como é que o Justin tá indo no trabalho atual dele, lá na Progressive? Plot twist, meus amigos. O Justin odeia esse trabalho também. E de novo, o Justin sente que não estão promovendo ele porque ele é um homem, porque ele é branco e porque ele tem excesso de instrução. E foi bem nessa época que o Justin realmente começou a ficar famoso no Twitter, no Facebook, no YouTube, ficando completamente doido, soltando todo tipo de teoria da conspiração de toda forma que ele podia. Ele também lançou esse livro aqui na mesma época, um livro onde ensinava a ser um líder de uma revolução, e também foi nessa época que ele voltou a produzir algumas músicas, como essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Justin Moe, I heard you were gonna be here. Ou seja, nessa época o nosso herói aqui não tava nem um pouco bem da cabeça. Eu vou mostrar pra vocês uns posts do Facebook que ele costumava fazer. Nesse post aqui, basicamente, o Justin tá dizendo que se ele ouvir qualquer rumor de alguma garota da faculdade dele dizendo que dormiu com ele vai processar, que ele não vai aceitar fraude de ninguém. E ele também fala que quando ele tava na faculdade, ele tava escrevendo um livro e todas as garotas, os caras da escola achavam o Justin legal demais pra ser convidado pra qualquer festa. Basicamente, o que o Justin quer dizer aqui é que ele era uma pessoa já muito legal e
iluminada comparada a todos os outros jovens adultos lá, que só queriam saber de festas, maconha e putas. O Justin realmente se acha uma pessoa muito mais iluminada que os outros, e é muito bizarro o quanto ele realmente acha que é melhor que todo mundo. Tipo, esse papo dele é ridículo. Eu não dormi com nenhuma garota porque eu já era muito mais do que elas nessa época. Não, eu tenho certeza que as pessoas mal conversavam com o Justin porque ele parece o tipo de pessoa que não dá nem 2 minutos, ele começa a vir com uns papos malucos de teoria da conspiração, falando um monte de merda, e eu tenho certeza absoluta que ninguém suportava o Justin. Aqui tem mais um post dele divulgando os outros 2 livros dele, onde ele queria espalhar a mensagem da revolução. Enfim, eu nem vou mostrar muita coisa porque o Facebook dele é cheio de doideira, ele falando que é o próprio Messias, ele falando que o governo quer acabar com todos os homens, todo tipo de doideira tinha no Facebook do Justin. Mas enfim, o trabalho na Progressive até que tava indo bem, mesmo com todas as piras do Justin. Mas um dia ele chegou no chefe dele e foi pedir um aumento. Só com 6 meses de trabalho, o Justin já foi pedir um aumento. E o que acontece? O chefe dele humildemente negou, e isso deixou o Justin irritado, fazendo o Justin chegar ao ponto de chutar a própria porta quando tava saindo do escritório. Obviamente, o chefe e o resto da empresa não curtiram muito isso, acharam muito violento, e o Justin foi demitido por justa causa. E aí, o que o Justin fez? Isso mesmo, ele processou a empresa, dizendo que a empresa tinha demitido ele de novo por ser homem em branco, e não por justa causa. Mais uma vez, o juiz viu aquilo, viu que ele tinha dado um puta chute na porta do escritório, e de novo riu da cara do Justin, rejeitando mais uma vez os processos absurdos dele. E aí que vem a parte bizarra e triste dessa história, porque o Justin pegou um ódio nojento pelo governo, e acontece que o pai do Justin trabalha como engenheiro pro próprio governo que o Justin tanto odeia. E isso leva a uma situação ridícula, onde o Justin tem mais de 30 anos, ainda mora com os pais, e mesmo tendo essa idade e morando sobre o teto dos próprios pais, o Justin não respeita nem um pouco o próprio pai, porque acha que o pai dele, que sustenta uma casa inteira, que construiu uma vida, é um idiota por trabalhar pro governo, enquanto o Justin, que não dura em emprego nenhum, não faz nada da vida, se acha muito mais iluminado que o pai dele. Isso leva a várias discussões em casa, com o pai dele perguntando, tipo, filho, você precisa de alguma coisa? Você quer uma ajuda? E o Justin simplesmente surtando, tipo, não, você é um idiota, você trabalha pro governo, você é só um fantoche deles. E o pai respondendo, tipo, eu respeitosamente discordo, filho, mas eu vou te amar mesmo assim. E o Justin fica cada vez mais doido no Facebook. Nesse post aqui, o Justin fala que não existe mais os Estados Unidos da América, ele fala que tudo se transformou numa guerra civil entre o Justin e seus seguidores contra um culto chamado América. E no final ele diz que esse culto também controla a família dele, que a família dele tá disposta até ir pra cadeia pra proteger o culto, e ele também fala pro Donald Trump que se o Donald Trump não consertar isso desse suposto culto, ele vai processar o próprio Donald Trump e fazer o Donald Trump ir pra cadeia. Tipo, completamente doido, insano, delirante. Até que alguns dias depois disso, o Justin de novo fala um monte de merda no Facebook, ele vai pra uma loja de armas onde ele compra uma pistola, espera a mãe dele sair de casa, e ele simplesmente, dá 3 tiros no próprio pai. Situação completamente bizarra e triste. E se não bastasse isso, agora vem, eu acho que a parte mais pesada da história. Porque enquanto isso estava acontecendo, o Justin pegou a câmera dele e ligou, da mesma forma que eu ligo aqui pra gravar pra vocês, e começou a gravar um vídeo pro YouTube dele. Esse vídeo aqui, onde o título era tipo uma milícia do Justin e fazendo um chamado pra todos os patriotas americanos. E cara, nesse vídeo, o Justin pega um facão e arranca ali a cabeça do próprio pai. E ele mostra o vídeo na câmera. Bicho, é uma das coisas mais sinistras que tem por aí na internet. Obviamente eu não quero mostrar nada sobre isso, nem com desfoque, porque sei lá, sem contar toda a parte grotesca é uma pessoa ali, eu não acho legal divulgar esse tipo de coisa. Mas nesse vídeo, ele fica com a cabeça do pai do lado, é sinistro, e ele também tenta incentivar todo mundo que vê os vídeos dele a sair de casa e fazer a mesma coisa que ele fez, sabe? Tipo, matar um funcionário do governo pra começar uma espécie de revolução. Mano, é muito grotesco. E a frieza que ele fala tudo isso enquanto tá com a cabeça do próprio pai do lado, assim, é algo completamente desumano. If you are a federal employee and are listening to this message, now is your last chance to resign from the side of the traitors and join your countrymen in taking back your country. Depois dessa parte, de novo, ele tenta convencer todo mundo a matar funcionário do FBI, funcionário federal, policial, bombeiro, tudo que puder, mas felizmente ninguém escutou isso, todo mundo começou a ligar pra polícia e procurar onde é que tava esse homem. E nem só isso, cara, muito triste que a mãe dele chegou em casa depois do Justin já ter sumido e encontrou a cabeça do marido lá num saco. Mano, muito brutal. Depois disso, a polícia encontrou o Justin numa base militar, lá com a mesma arma que ele usou pra matar o próprio pai. Eu não sei o que o Justin achou que ia fazer, mas felizmente ele não fez nenhuma vítima a mais. E esse caso viralizou muito, cara, porque é bizarro, né? Eu vou mostrar umas notícias pra vocês sobre tudo isso que aconteceu. Assassinato brutal em meio a uma crise política. Justin Mon é agora um alvo de investigação após a descoberta do cadáver decapitado de um homem de 60 anos. No vídeo chocante, Mon não se conteve em mostrar o que seria a cabeça de seu pai, dentro de um saco plástico transparente, todo sujo de sangue. Ele afirmou que seu pai, um traidor que foi servidor público por 2 décadas, contribuiu para a queda de seu país. O governo federal da América declarou guerra aos seus cidadãos e aos Estados
americanos. A América está apodrecendo de dentro pra fora, com a extrema esquerda acordando multidões que agitam nossas cidades outrora prósperas. Desabafo acusado no vídeo. Cara, olha que coisa doida, mano. Tipo assim, eu entendo que política mexe tanto com a cabeça de todo mundo por aí, mas como que você tem um mental tão frágil de começar a achar que a sua própria família é seu maior inimigo? E a gente vê cada vez mais pessoas fazendo atos extremamente grotescos, tudo por teoria da conspiração e consumir merda online. Aqui tá a foto do Justin depois de ser pego pela polícia, e eu não sei vocês, mas esse rosto pra mim não mostra culpa nenhuma. A impressão que dá é como se ele fosse um herói, um verdadeiro messias, como ele acreditava que era. E é muito doido você matar seu próprio pai e achar que fez a decisão certa, né? Tipo, nossa, eu fiz um sacrifício aqui pelos cidadãos do meu país. Muito triste. Eu imagino a cabeça da mãe dele pensar que ela e o pai dele sustentaram esse merda por uns 30 anos pro filho terminar desse jeito. Completamente cabuloso. O Justin vai pegar a prisão perpétua e eu acho que ele merece, porque é um cara que mata alguém com esses requintes de crueldade, ainda mais sendo o próprio pai. Eu não acho que essa pessoa consegue ser um indivíduo normal e funcional da sociedade mais. Enfim, o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até o próximo.